Olá pessoal, vamos continuar aí mais uma aula de explicação, em especial agora da função soma-C, muito usado na parte de análise de dados, tá? Então, muito importante aí você entender o funcionamento dela. Vamos trabalhar bastante com ela depois. Numa aula para trás, a gente viu o Conte C, né? Onde ele conta, né? Ele me dá um número de contagem em cima de um parâmetro. Então ele é interessante para você saber quantos elementos tem que começa com a letra A, quantos elementos que tem o salário maior que 10, e assim, né, sucessivamente. É chamado conte C, ou seja, ele conte se for, né? Então esse C é uma condição. A gente fala de contar com critério, né? Aí a gente define o critério. É uma, é uma aula anterior, tá? Se você procurar aí no meu material de aula, você vai ver a explicação do Conte C. Agora é o tal de soma C, tá? Ou soma C, ou soma Cs, né? É, é uma função que ele soma, em vez de contar, ele vai somar, só que ele vai somar em cima de um critério, né? O que nós vimos em termos de somar até hoje foi a função soma, né? Então, se você olhar esse meu exemplo aqui, né? Se eu fizer igual, se eu pegar e digitar igual, soma, abro parênteses, e somar a coluna A, ele vai somar a coluna inteira, olha lá, 150, né? Se você ver os elementos, vai dar 150 aí. Até aí já vimos, foi até a primeira função aprendida, uma das mais usadas, né? Mas vamos supor que você queira somar apenas o que for na coluna B, a letra A. Então, coluna B, letra A está aqui. Então, se for somar, eu quero somar esses dois, o resultado é 30, né? E aí, como é que eu faço isso aí? Como é que eu resolvo esse problema, né? Então, por isso que inventaram a função soma-C, né? Ele vai somar, mas se, né, atender a um critério, tá? Então, vamos ver como é que funciona esse tal critério. A teoria, né, de funcionamento do soma-C está lá em material de aula, tá? Funções matemáticas, item 3, parte 3, onde eu tenho um exemplo lá que estou falando desse tal soma-C, tá? Ou soma-Cs. Tem autor que prefere usar o soma-Cs, porque o soma-Cs ele funciona para um critério ou mais, enquanto que o soma-C é para um critério apenas. Então eu já vi autores, né, comentar, "Ah, não, eu já aprendo já o soma-Cs, porque ele serve para qualquer coisa e o soma-C serve só para o primeiro." Aí vai ficar o critério seu, tá? Eu vou fazer em cima do soma-C, um critério apenas. Então vamos lá. Vimos a tal da função soma, que ele soma tudo, independente de alguma condição ou não. Então é lógico, é importante quando você quer saber o total de tudo, né? Mas nem sempre é isso, né? Então, por exemplo, tá ali eu tenho a coluna B com umas letras e eu gostaria de usar ela como critério, onde ele vai somar o que está na coluna A, mas somente se a coluna B for A, né? Enquanto for A, ele vai somando. Se não for A, ele não soma, né? Então vamos ver. O resultado ali eu sei que é 30, né? Porque tá esses dois aqui. Então, pelo meu critério, esses dois, 10 mais 20, 30. Então, como é que eu escrevo isso na linguagem do Excel? Então, igual, soma C, abre parênteses. Tá lá, aquele azul, aquele verde aqui embaixo, né? Onde ele vem te dando uma dica do que escrever. A gente já falou isso numa outra aula. Tá? Ninguém precisa ficar decorando tudo da função, né? Você é só observar que você sabe a sequência. É uma função dita complexa,
porque ela tem aqui dentro, são 3 parâmetros. Eu tenho que escrever 3 coisas aqui dentro, separados por ponto e vírgula. Se pintar uma dúvida, só vir na setinha aqui, ó, ele vai abrir detalhes, né, de como ela funciona, como que você deve escrever, né? E se quiser saber mais detalhes ainda, existe aqui um Saiba Mais, onde ele vai abrir uma página com mais exemplos ou mais explicação, tá? Mas eu vou estar aqui então mostrando, né, para nós aí como é que usa a função soma-se. Então é alguma coisa, ponto e vírgula, alguma coisa, ponto e vírgula, alguma coisa e fecha parênteses. Tá? Se eu não seguir essa sequência, ele não vai funcionar, tá bom? Então, às vezes não funciona porque a pessoa não segue esta sequência ou essa quantidade de parâmetros separados por ponto e vírgula. O primeiro aqui é chamado intervalo. Intervalo é o quê? Intervalo é a coluna. Que coluna, né, que eu vou colocar ali? Eu começo dizendo a ele qual coluna. A coluna que tem o meu critério. Então você vai somar quem? Eu vou somar o que está na coluna A, tudo bem, mas é a coluna inteira? Não. Eu vou olhar a coluna B, então o meu critério está na coluna B. Então eu vou mandar ele olhar a coluna B, ponto e vírgula. Nessa coluna, procure o que for A, então o critério tem que estar entre aspas, lembrando que aspas é a tecla do lado do número 1. Então eu estou mandando ele procurar na coluna B o que for A. Quando ele achar, ele vai somar o que está na coluna A. Ou seja, aqui no terceiro, no último parâmetro, intervalo da soma, é a coluna que tem o que ele vai somar. Nesse caso, é essa coluna aqui. Fecha parênteses. Se eu der Enter, tem que aparecer o número 30. Né? Ele vai na coluna B, vai procurar o critério A. Quando ele achar, ele vai somar o equivalente que está na coluna A. Vou dar Enter. Ah lá, deu 30. Ok? Detalhes que eu vejo o pessoal errar é o critério, né? Esquece da aspas ou usa aspas errada, tá? Minúsculo ou maiúsculo ele aceita de qualquer jeito. Né? Então, olha lá, vou botar letra D. O que começa com letra D aqui? Né? Os dois que começa com a letra D. Ah, é os dois últimos, então a resposta é 90. Não. A letra D é só o 50. Se você quer pegar os dois últimos, você tem que colocar aquele sinal de asterisco, que é o coringa, né? Então, tudo que comece com D e depois não me interessa. Aí sim, vai ser os dois últimos, a resposta é 90. Né? Então, essa ideia do critério, né? Esse coringa aí, é igual que nós explicamos o Conte C. Né? Então, dá uma olhada no Conte C. Fizemos alguns testes lá no Conte C, desse tal coringa. O lance do aspas, né? Certinho. Então, é tranquilo, hein, gente? Tranquilo. Também trabalha com data, né? Então, se você vier aqui e colocar a data que ele tá buscando ali, ó. 10/10 de 2025. 10/10 de 2025, ele está dizendo que ele não achou nada, né? Ah, é que ele procurou. Por que que deu esse erro? Ah, meu Deus, deu erro. Ah, o Excel errou. Não, é que ele está procurando essa data onde? Na coluna B. E aqui não é mais a B, é a C. Já que eu estou trabalhando com datas, né? A data está na coluna C. Agora sim, ele vai na coluna C procurar aquela data. Quando ele achar, ele vai somar o que está na coluna A. Nesse caso só tem um, né? 10/11 só tem um. 10/10 só tem um. Mas se eu vier aqui e colocar 11, olha lá, tem dois, né? Então vai dar o 30 mais 20, resposta 50. Olha lá. E você pode colocar aqui, né? Quando for, por exemplo, menor
menor que 11. Olha lá, só deu 1, que é o dia 10. Ou menor ou igual. Aí ele vai pegar o 10 e os dois 11. Vai dar 60. Né? E assim você vai jogando, gente. Tá? Então, o que eu noto, assim, erros. Esquece ponto e vírgula, coloca aspas de maneira errada. E não pensa muito bem a questão do critério. Tá? Então, o critério é aquilo que ele vai usar para fazer a busca. E quando ele achar, ele vai somar o que está na coluna da soma. Então, de novo, primeiro é a coluna que tem o critério, depois é o critério entre aspas, e por último, a coluna que ele vai somar. Então, soma C é assim que faz. Um soma C é um pouquinho diferente a ordem, tá? Mas com isso eu consigo colocar mais critérios. Então, se tiver dois critérios, né? Ah, que seja A e que é maior que o dia 20. Então, eu quero dois critérios. Então, isso aí vai ser um pouquinho diferente. Vai se chamar soma Cs, né? E vai ser um pouquinho diferente a maneira como escreve. Mas o soma C funciona muito bem, né? Acho que é o que a gente precisa, tá? Bom, lá na sala de aula tem esse material aqui e tem até um exemplo, né, que eu chamei aqui, ó. É o 3 Mate 27, tá? Você baixa ele e ele fez umas perguntas aqui e você vai usar o Conte C ou o Soma C para chegar nessas respostas, ok? Bom, eu paro por aqui. Tem que treinar, hein, gente? Se não treinar, não vai. Muito obrigado. Até a próxima.